números de feminicídios aqui na Paraíba. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo a promotora de justiça, Artemise Leal, e também a psicóloga Aline Arruda. Elas já estão aqui com a gente. A gente vai falar sobre esse assunto, é um assunto que a gente não gosta de falar, né? Mas é importante. Precisamos levar informação sobre esses números de feminicídios, infelizmente, né? Recentemente saiu, os dados, né, do Anuário de Segurança Pública e mostrou que houve aumento em todas as formas de violência contra a mulher aqui na Paraíba. Isso é muito sério, esse assunto tem que ser posto em pauta, por isso que as nossas convidadas estão aqui. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Vamos começar falando com a nossa promotora Artemise, né? Gostaria que a senhora tem um trabalho difícil, né, promotora? Porque a senhora está ali de frente com casos como esse, de feminicídio, né? Tem contato. Como é para a senhora trabalhar com esses números? Bom dia. Sou promotora de justiça, sou titular do Tribunal do Júri. Desde 2001, quando assumi o Ministério da Paraíba, sempre fui... minhas atribuições sempre exerci na área criminal, em especial no Tribunal do Júri. E verdadeiramente é um trabalho espinhoso, não é nada fácil, principalmente a determinadas vítimas, em especial mulheres, que são mortas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem coisificadas, na verdade. Infelizmente, até é difícil, você leva um tempo até para compreender, psicologicamente falando, por que se mata uma mulher pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser coisa. Há uma coisificação das mulheres, sim. E a psicóloga pode explicar isso até melhor, porque fica até difícil a gente como profissional, porque fere os direitos humanos. Então, cada caso desse, cada julgamento é difícil para a gente trabalhar, porque a gente precisa entender, compreender aquele contexto psicologicamente falando, algo cultural que já vem de geração em geração. E você tentar romper uma cultura é difícil. Então, é complicado fazer esse trabalho no Tribunal do Júri, mas, graças a Deus, eu sou talhada para isso e gosto de fazer. Gosto de tentar devolver para os familiares da vítima, para minimizar aquela perda. Então, é um trabalho voltado para que o Tribunal do Júri, para que a magistratura popular, para que a sociedade paraibana, que é quem julga os crimes dolosos contra a vida, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, reconheça uma qualificadora do feminicídio e puna, sim, o feminicida. É isso que a família espera, né? Depois que, infelizmente, que a desgraça, porque é uma desgraça, né? Acontece na família. Eu já acompanhei vários casos, né, como jornalista, e o que a gente pergunta ali para a família da vítima, o que é que você espera? Que justiça seja feita. Então, é o que a família espera. Veja bem, e acho que a psicóloga vai poder explicar melhor. No caso de Mariana e das diversas mulheres que são mortas, e não só. Quando se mata uma pessoa, você mata uma família. Ela morreu, biologicamente falando, mas uma mãe, um pai, tem todas as demais vítimas daquele crime que foi cometido. Você for analisar, tem os filhos, tem os órfãos daquela mulher que foi morta. Então, são sequelas eternas. Irreparáveis. Irreparáveis, né? Indeléveis. Agora, assim, tentando entender um pouco a cabeça de uma pessoa que comete o feminicídio, né? Trazer agora a Aline para o nosso bate-papo, para a psicóloga, tentar explicar um pouco o que é que se passa na cabeça desse homem. Por que ele vai ali ter essa mulher como vítima, tentar tirar a vida dela e tirar a vida dela? O que é que acontece? O que é que se passa, Aline? Dá para explicar? Dá para explicar. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom dia, doutora. A gente tem diversos fatores, né? Ou seja, um olhar, a gente precisa ter um olhar multifatorial. A doutora até trouxe alguns exemplos, né? Quando ela fala da cultura, a gente pode pensar que alguns casos são de transtornos, né? Um perfil de personalidade psicopata é aquela pessoa que não tem empatia, que ele quer o que ele deseja e ele precisa que aquilo seja atendido. Muitas vezes a gente vê os casos de homicídio, de violência, de abuso sexual. Mas a gente tem casos de pessoas que enganam outras, né, por dinheiro, por vários motivos, sem se preocupar com o que vai acontecer com essa pessoa. Mas a gente tem, né, para não dizer que todos são transtornos mentais, a gente tem uma causa que infelizmente ainda acontece muito, que é a cultura, né, da desigualdade de gênero. Muitas vezes
principalmente os homens, eles crescem entendendo que as mulheres é que têm que servir, que as mulheres têm que fazer tudo o que eles desejam. E quando esse desejo não é atendido, ela é punida, né? Então, muitas vezes, ele não chega nem a vê-la como vítima, ele vê como algo que tem que servi-lo, né? Quando a doutora traz a questão dessa coisificação, dessa objetificação da mulher, é porque ela é um ser inferior, é vista por esses homens como um ser inferior. Então, se ela não quer ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém, né? Então, ela vai morrer. E não se importa com o que vai acontecer com os familiares, com as outras pessoas envolvidas, né, na vida dessa mulher. E é interessante a gente falar que isso não acontece de repente, né? É uma construção. É algo que esse homem, né, ele vai carregando, ele vai construindo ali dentro de si. Então, por isso que é tão importante a gente estender, né, essa conversa aqui para a casa das pessoas, para a gente mudar a forma de muitas vezes criarmos os nossos filhos. Aí eu deixo para você. A senhora é mãe, né? Sim, você é mãe? Não. Não é mãe. Mas assim, a senhora é mãe, então a gente tem que desconstruir isso para construir um futuro melhor, né, doutora? Com certeza. A criação, a sociedade, ela meio que exige do homem aquele comportamento machista. Exatamente. Então, o que é que eu penso no exercício das minhas atribuições, meditando em vários casos que eu já fui promotora, que já atuei desde a investigação, desde o trabalho com a Polícia Civil, que vem desenvolvendo brilhantemente amadurecendo essa questão da investigação sobre o viés de gênero, sobre a ótica de gênero. Tanto é que a gente vai instituir o plano de trabalho interinstitucional, como investigar sobre a ótica de gênero. Cada mulher que foi morta violentamente, ou então uma morte suspeita de uma mulher, a gente tem que ter uma investigação voltada com o olhar de gênero. E aí a denúncia é feita com esse olhar, para ver se a gente consegue coletar o maior número de provas, para a gente ver a qualificadora do feminicídio sendo acatada, acolhida no tribunal do júri, lá em plenário, onde a gente faz a sustentação, comprova que foi uma morte de feminicídio, que foi um crime de feminicídio, para que a sociedade acolha essa qualificadora e o sujeito, o acusado, tenha uma pena elevada, a maior, mas que é um trabalho, uma construção, e eu fico aqui e eu deixo até uma reflexão. Nós precisamos, nas escolas, trabalhar desde a menor idade, projetos pedagógicos voltados para os direitos humanos, você conscientizar aquela criança. Sim. Educar. O respeito à mulher tem que ter. Se eu não combato na criação, no dia a dia, é muito difícil esse homem já formado, machista, o patriarcado, a misoginia por trás, e ainda o é ódio, tão a aversão, presente, né, na nossa que região. É muito vivo. É muito presente. É muito vivo. Então a gente precisa combater. E o que chama muita atenção também é que a maioria dos casos acontece dentro de casa. É o feminicídio, né? Íntimo. Íntimo, que está ali, aquela pessoa que você escolheu para a sua vida, né, o príncipe encantado que se transforma num monstro. Por que isso acontece, Aline? A psicologia explica? Então, puxando também do que eu falei anteriormente, a gente tem também uma perpetuação da educação, né, do que se observa em casa. Então, se for investigar também a infância dessas pessoas, geralmente são pessoas que cresceram em ambientes, né, em lares com violência, em que se via comumente o avô bater na avó, o pai bater na mãe. Então, isso se naturaliza de uma forma completamente distorcida, né, na percepção dele de que ele pode fazer aquilo de modo impune. Quantas vezes também a gente não vê situações em que o companheiro bateu na mulher na casa da mãe dele ou na casa da família dele, né? E muitas vezes essa família se cala, vela esse silêncio, essa violência, porque ele é marido, porque ele tem direito, né? Então é algo que muitas vezes a gente vê de uma forma naturalizada, né, que acontece. Então, ambiente doméstico é um ambiente que acontece o maior número de violências, não só com a mulher, mas com crianças, com idosos, geralmente acontece no ambiente doméstico. Como a gente pode ajudar a mulher, né, a vítima, que está nos assistindo, que talvez ainda não contou para ninguém, que está sofrendo? Como é que essa mulher pode ser ajudada? O que é que ela tem que fazer? O que é que ela tem que observar para dizer assim, eu estou numa situação de agressão, de violência, ela pode pedir ajuda? Ela tem que buscar as instituições, os órgãos e buscar por medida protetiva. Primeiro, ela tem que ter uma consciência de que o feminicídio
é um crime doloso contra a vida, é um crime tido como evitável, qualificado como crime evitável. Por quê? Porque há um ciclo de violência. Ela começa com a violência verbal, com a agressão psicológica e ele chega, é numérico, mulher. Ele vai chegar no feminicídio. Então, por que é que diz que o feminicídio é um crime evitável? Porque se eu consigo romper aquele ciclo nos primeiros sinais de violência, eu evito o feminicídio. Por isso que é tão importante a gente dizer isso, incentivar. Porque o feminicida, né, ele está dando sinais do que pode acontecer lá na frente. É como se você estivesse recebendo vários avisos, né? Agora, essa mulher romper essa barreira, dizer assim, eu tenho que denunciar o meu marido, isso mexe muito, né? Mexe. E assim, infelizmente, quem está dentro, ou seja, essa mulher que está dentro desse processo, às vezes ela nega a si mesma que essa situação possa estar acontecendo. Então ela acha que foi um momento ruim, que foi uma situação ruim que ele teve no trabalho, que ele vai mudar. Vai mudar. E aí, nesse momento, que ela não consegue ver dessa forma, e aí é para as mulheres principalmente, né, estejam atentas aos... Obrigada. Estejam atentas ao que as pessoas próximas, ao que a sua rede de apoio fala para você. Às vezes tem uma amiga que critica, olha a forma como ele lhe trata. Às vezes tem um parente que não gosta dessa pessoa. E às vezes a gente acha que é implicância, né? Às vezes a mulher acha que é implicância. Então, está atento ao que essas pessoas dizem. Olha, cuidado. Olha, ele foi grosseiro com você. Olha, presta atenção. Às vezes é alguém que está de fora, que tem um pouco mais de experiência. Eu já comecei, né, falando sobre a importância de ouvir pai e mãe. Às vezes a mãe diz assim, filha, esse rapaz, olha, ele é assim, ele está te tratando assim, isso não é normal. E você, primeiro amor, estou apaixonada. Romantiza, né? Fica cega para isso, né? E é importante a gente debater esse tema justamente para alertar nesse período também do namoro. É um ciclo. Não é? Exatamente, né? Porque no namoro tudo é lindo, tudo são flores. É o primeiro amor, tá apaixonada. E às vezes atribui um comportamento de posse como um comportamento de cuidado, né? O que você está vendo aí no seu celular? Deixa eu ver. Ele está tendo cuidado comigo. Não, ele está invadindo um espaço que é seu, uma privacidade que é sua, né? Mas essa dificuldade de enxergar que a pessoa pode estar sendo vítima, né? Algumas vezes nós temos casos, por exemplo, de policiais mulheres que sofreram vítimas, que foram mortas, né? E aí você pensa, como ela própria deve ter pensado, eu sou policial, eu estou atenta a isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas acontece, e acontece com frequência. E a gente tem prova, né? São vários casos. Pode falar. Acho que o microfone da senhora está em ordem. Tudo bem. Então, as mulheres, elas vivem, a maioria das mulheres, a síndrome do desamparo aprendido. Elas tiveram um passado, um histórico de vivência, enfim, em que, a depender de como foi dada a criação dela, ela aprendeu a ser desamparada. Então, ela passa para o parceiro esse desamparo. O que ele dá é o suficiente. Ela não faz uma reflexão daquele contexto de violência, às vezes silencioso, que ela está vivendo. Então, ela aprendeu aquele desamparo e ela romantiza aquele ciclo de violência e não tem forças para sair dele. Aí é onde eu vejo, por que o número de feminicídio aumentou recentemente? A gente teve um aumento. Exatamente. Então, cadê os órgãos públicos para dar esse apoio, essa proteção? O que é que o poder público, o que as instituições, os poderes estão fazendo para evitar? Para dar o apoio a essa mulher, porque muitas vezes essa mulher depende financeiramente dele, alimentos, tem filho. Tem todo um contexto que essa mulher sozinha ela não sai. Não consegue. É muito difícil. Muito ela tem que ter difícil. muita autonomia financeira, autonomia psicológica para sair daquele vínculo. Se o Estado não funciona, se ela não tem uma rede de proteção, se ela não tem um emprego, se ela não tem uma casa-abrigo, se ela não tem um apoio psicológico, é fundamental. Se ela não tem a família lhe dando apoio, ela não vai sair daquele ciclo e vai se encaminhar até chegar a um feminicídio. E aí a gente vai ter cada vez mais casos, né? Eu ia trazer os dados aqui justamente para fazer esse questionamento, né? O número de feminicídio subiu 30,8% aqui na Paraíba e tentativas de feminicídio 25%, agressões decorrentes de violência doméstica 19%, tentativas de homicídio 20% e violência psicológica 52,3%. Então, assim, são números que preocupam, né? E eu ia perguntar justamente à senhora, doutora Artemísia, o que está faltando fazer para dar essa segurança, né, a essa mulher que é vítima?
A gente precisa dar visibilidade ao tema. O que é que nós estamos fazendo isso aqui, certo? É isso que a gente está fazendo hoje, nesse exato momento. E políticas públicas. A gente precisa caminhar com essa mulher. Veja bem, eu tenho um júri dia 6 para fazer, dia 6 de agosto, é uma tentativa de feminicídio. Ela, no inquérito, ela disse como ocorreu toda a agressão pretérita e a do dia. E, recentemente, a defesa acostou aos autos uma carta em que ela assume a culpa. Ou seja, até um certo ponto, essa mulher andou comigo de mãos dadas. Agora ela largou minha mão e eu vou ter que ir lá para o plenário e explicar essa situação. Ou seja, em algum momento a gente falhou a rede de proteção dessa mulher. Então o Estado tem que ter um implemento de políticas públicas cada dia que passa mais veemente, mais forte, mais contundente, porque essa mulher tem que se sentir acolhida. Já aconteceu casos, né? A gente noticiou de mulheres morrerem com a medida protetiva nas mãos. Muitas. Ou então da mulher desistir da medida protetiva. Ela vai lá, tem como, né, doutora, desistir. Precisa ser investigado, precisa estar mais perto para dar essa segurança que a mulher precisa, porque essa mulher está com o psicológico defasado. Né, Aline? Isso. Não é? Nesses casos, a gente pensa só comumente na autoestima, tá com baixa autoestima, mas na verdade ela está com várias situações que não são ditas, não é? E que muitas vezes ela se sente só. Ansiedade, depressão, é só para a gente citar de modo bem superficial. Mas tem situações, como a doutora Artemisi falou, não é? Que ela depende dele e ela fica pensando, mas eu vou denunciá-lo, ele vai preso, eu vou viver como? Não é? Muitas vezes a família se volta contra. Né? E diz, olha, mas você quis estar com ele, então aguente. Então, muitas vezes ela se vê sozinha, ou ela acha que está sozinha, e prefere dizer, não, eu vou dar mais essa chance, eu vou conseguir mudar a cabeça dele, eu vou ficar dessa forma. Então, isso por si só, né, esse comportamento que a doutora trouxe, dela escrever uma carta voltando atrás do que havia dito anteriormente, isso por si só já é um sinal de alerta de que psicologicamente ela não está bem. Como uma pessoa que relata e prova que sofreu uma violência, volta atrás contra isso. Né? Então, ela muitas vezes está se vendo numa situação de que ela não tem expectativa de um futuro que possa ser melhor para ela, que o jeito é aceitar aquilo ali e ficar naquele lugar. Eu já entrevistei várias delegadas, né, sobre casos de violência contra a mulher, e elas sempre falam o seguinte, né, que o agressor, ele dá sinais de mudanças que parecem reais, que realmente parece. Ele vai até para a igreja, ele finge ser outra pessoa, mas na grande maioria dos casos é farsa, é mentira. Então, aí essa mulher sofre outra decepção. Essa mulher é vítima de várias formas, né, doutora? Sim, eu entendo e veja se eu estou pensando corretamente, doutora Aline. Veja bem, esse homem também precisa ser tratado. Sim. A gente tem que evitar que essa mulher sofra violência. Eu sou promotora de justiça do Tribunal do Júri. Olhando o meu trabalho, as minhas atribuições, eu tenho o quê? Fiscalizar a investigação, denunciar, levar o processo todo para que chegue ao plenário do júri e que eu consiga a qualificadora do feminicídio. Recursos, manejo de recurso, como foi o caso de ontem de Mariana, houve o provimento do recurso, houve o aumento da pena. Então, o meu trabalho eu faço, mas há toda uma rede de trabalho voltado para essa temática. Compreende? Então, a gente precisa o quê? São várias frentes de trabalho para que a gente consiga melhorar, conscientizar essa questão. É difícil, é um trabalho complicado. Esse homem precisa ser tratado, essa mulher mais ainda, porque está sofrendo essa violência. E chega. É como eu volto a dizer, se ela não tem essa proteção, essa consciência, o feminicídio chega, porque é uma crescente. Isso são números, são dados, é estatística. É verdade, isso aqui não é uma conversa nossa. Não. Isso aqui é estatística, são números, mulheres. Vai chegar no feminicídio, a depender das circunstâncias. Então, ou você rompe e tem um apoio, o Estado todo lhe apoiando por trás, ou fatalmente a sua vida vai ser ceifada. É verdade, é verdade. É real, né? Está acontecendo. É real. Está acontecendo. Está acontecendo agora, né? Tem mulheres que estão sofrendo. A gente sabe da realidade, né?
do público feminino, infelizmente, infelizmente. Bom, essa é uma conversa que a gente estenderia, viu? Dava para ficar aqui muito tempo conversando sobre esse assunto. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade, pelas informações, pelo serviço prestado à população, à sociedade, tá? E muito obrigada pela participação. Foi muito bom tê-las aqui comigo hoje. Estamos de preto, tá? Não foi combinado, mas é luto, né? Por cada mulher que perdeu a vida tentando ser feliz. Essas mulheres perdem a vida tentando ser feliz, acreditando numa pessoa que prometeu amor, mas que trouxe morte. Obrigada, tá, gente, pela presença de vocês aqui. Obrigada. Um prazer. Até a próxima, até a próxima. É isso aí, viu? Tá dando sinais? Tá acontecendo a violência aí dentro da tua casa? Denuncia, tá? 190 é o número da polícia. 180, né? É um canal também que é para a mulher denunciar. Então, denuncie, não fique calada. Converse com alguém, peça ajuda, certo? Esse é o nosso papel aqui, espero ter ajudado também. Vamos mudar de assunto, né? Vamos aliviar um pouco.